Olá, o meu nome é Sebastião Severino, eu sou advogado, especialista em direito do consumidor e hoje eu vou deixar esse vídeo especialmente para você aqui no YouTube. Para quê? Para falarmos da Lei 14.181, que é a denominada Lei do Superendividamento, que mudou substancialmente o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90. Bom, esse projeto foi discutido mais de 10 anos, fizemos várias discussões sobre ele e por fim foi aprovado pelo Congresso. Teve três vetos presidencial, que mudou bastante, se caracterizou, mas não vamos falar dos vetos hoje, vou falar que a lei, depois de tanto discutir, ela foi um avanço. Então, dizendo, a Lei 14.181, reafirmando, ela mudou também, acrescentou, na verdade, um único artigo no Estatuto do Idoso, que quer dizer que não se caracteriza como crime deixar de fornecer crédito à pessoa idosa para evitar o superendividamento, desde que já esteja no limite do superendividamento. É bom diferenciar aqui o que é o endividado, a pessoa endividada e a pessoa super endividada. Então, o endividamento ele é até saudável, admissível, enfim, da sociedade, é aquela pessoa que tem contas a pagar, a vencer, prestações, financiamentos, etc., mas que consegue pagar preservando o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana. Então o super endividado é aquela pessoa, o cidadão ou cidadã que se comprou, adquiriu produto, serviço, às vezes até, em alguns casos até enganado, mas isso é uma outra discussão, e até mesmo por um fato superveniente, e hoje não tem condições de pagar e manter essa dignidade, manter o mínimo existencial. Esse mínimo existencial está aí de 35% do que ele ganha líquido para gastar para pagar essas dívidas. Portanto, sobrando de 65% a 70% do seu salário ainda para pagar as outras coisas, para se manter, certo? Bom, como a gente não vai fazer um vídeo muito longo, não vou detalhar artigo por artigo, mas basicamente então isso, essa lei, ela prevê, então ela fez algumas alterações no Código de Defesa do Consumidor, que já é uma lei muito importante. Ela prevê inclusive a educação para o consumo e a educação ambiental, a educação financeira, e ela diz que o consumidor de boa fé estando superendividado. Então aquela pessoa que comprou já com a intenção de não pagar, ela não é contemplada por essa lei. Basicamente, sim, lógico que isso é subjetivo, o fornecedor teria que comprovar o que é essa má-fé do consumidor, e não engloba também três situações, que é aquela dívida, aquele crédito com garantia real, o crédito imobiliário e o crédito rural. Esses últimos dois, inclusive, a característica dele, normalmente são financiamentos a longo prazo, e que também com juros já subsidiado pelo governo. Bom, para não alongar muito, então quem que é contemplado por essa lei? Todas as pessoas, todas, independentemente de quanto ganha, sendo consumidor, pessoa física, então não entra empresa, a empresa tem outros mecanismos, tá? Se a empresa está endividada, principalmente for com um banco, enfim, mas está endividada, tem outros mecanismos que ela pode buscar para sair de sua inadimplência. Mas então é pessoa física contemplada, portanto, com a Lei 14.181, aquele consumidor de boa fé que não tem condições de pagar sem manter o mínimo existencial. Exclui-se ainda os produtos denominados de luxo, também um pouco subjetivo, e de alto valor. Fora isso, todos os demais estão contemplados e podendo, inclusive, com um bom plano de repactuação dessa dívida, que é de no máximo 5 anos, preservando, a lei faz exatamente isso, preservando o mínimo lá do início, o valor inicial, enfim, fazendo a devida atualização. O importante é que um bom plano
podendo ser ajuizada uma ação e na audiência de conciliação, antes da audiência, apresentar esse plano de pagamento do consumidor. Então, basicamente é isso. Se os fornecedores aí, e além desses 5 anos, pode-se, a partir da homologação do juiz ou a partir dessa audiência de conciliação, dar-se até 6 meses para iniciar o pagamento. O ideal é que nesse plano esteja previsto, inclusive, de forma igualitária, proporcional, na verdade, proporcional aos fornecedores, mas não impede, inclusive, eventualmente, se tem uma dívida muito pequena, pode ser paga primeiro, deixando as outras para depois. Mas normalmente aqui pelo menos a gente está fazendo, buscando, se deve para 5 bancos, mais uma outra empresa, proporcional, através de um plano, de uma planilha adequada, se põe proporcional e se apresenta para, repito, ou o fornecedor, todos os credores aceitarem, que tende a aceitar, até porque o consumidor vai pagá-lo, ainda que de forma escalonada, e se não, numa decisão judicial e etc. Sim, basicamente é isso. É uma lei que a gente poderia falar aqui 2 aulas seguidas, 2 horas para detalhar, mas sucintamente é isso, lembrando que é importante o consumidor estar consciente, é importante o fornecedor, ao fornecer esse crédito, ele informe corretamente para o consumidor. Ele tem que estar informado, isso também está previsto na lei. Inclusive, esse fornecedor de crédito deve fornecer uma cópia do contrato, não apenas para esse consumidor principal, mas se tiver um fiador, um avalista, um garante daquele contrato de fornecimento de crédito, ele também precisa ficar sabendo. Certo? Então, tem outros pontos, na dúvida, se quem quiser fazer perguntas, eu vou responder. Tem outros pontos, como eu disse, não dá para colocá-los todos aqui, para não ficar cansativo para você. Tá? Um abraço. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva. Sebastião Severino Rosa.